Olá pessoas da internet, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pois é, eu tô mudando minha intro porque antes era a internet brasileira, porque meu público inteiro era do Brasil, basicamente. Mas como o canal deu uma crescida, tem um pessoal de Portugal que tá assistindo. Sendo assim, um abraço pro pessoal de Portugal também. Mas enfim, aqui no canal eu já falei de várias versões alternativas do The Sims. Nessas no qual a gente falou do PSP, falou de várias versões pouco conhecidas ou que foram até jogadas por algumas pessoas, mas uma minoria, como o The Sims medieval. E o The Sims tentou trazer seus jogos para praticamente todas as plataformas conhecidas, e a Nintendo não ficou fora dessa onda. Então hoje eu resolvi trazer para vocês uma versão que foi bem pouco conhecida aqui no Brasil, mas que a proposta era trazer um pouco do universo do The Sims para o Nintendo DS. Então confira nesse vídeo a versão do The Sims para o Nintendo DS. The Sims 3 é um jogo portátil desenvolvido pela Electronic Arts para o sistema portátil da Nintendo DS. Pela primeira vez, os jogadores podem experimentar uma simulação de vida plena em um jogo como o Nintendo DS e o 3DS. No entanto, os Sims são incapazes de envelhecer, fazer oba-oba ou ter filhos. O bairro no jogo é o Bacon Bay, e muitos Sims familiares como o Alexandre Caixão ou parentes desses Sims como o Malcolm Ledgrab aparecem. O trailer do The Sims 3 para Nintendo DS foi lançado em 7 de outubro de 2010. Ele mostra muito das características originais do The Sims 3, como andar de bicicleta pela cidade e mudar a aparência dos Sims. Também mostra recursos recém-adicionados, como poderes do Karma. Ele também indica que, ao contrário dos jogos anteriores, a construção e personalizações foram bastante expandidas. Em vez dos desejos e medo que estão presentes no The Sims 2, aqui você escolhe uma grande quantidade de escolhas e tipos de atributos físicos, uma extensa lista de traços de personalidades que podem ser escolhidas por você sem problema nenhum, que pode variar do simples sucesso no trabalho a escolhas mais interessantes, como case com um sim rico, tenha 10 relacionamentos de curto prazo em vez de se estabelecer, ou pegue 13 tipos de peixes enormes. Conseguir isso vai melhorar muito a pontuação e o humor da sua vida no jogo. Portanto, o jogo continua tendo a mesma ideia, de você ter uma família, trabalhar, ter sucesso, ou ter uma casa com os móveis que você mais deseja ter. Ao longo do jogo, diferentes oportunidades e desejos aparecerão. Os primeiros são missões presentes em quase todas as versões alternativas ou diferentes do The Sims. Como por exemplo, eu mesmo falei do The Sims e PSP, onde tinha a mesma ideia. Completar algumas missões, e essas missões não precisam de energias ou algo do tipo, porque tínhamos esse problema presente em alguns dos jogos da franquia, principalmente de navegador ou de celular, que aderiam às missões, porém era algo totalmente demorado. Mas enfim, as missões elas podem variar desde onde um jogador deve fazer amizade ou ser inimigo de um determinado sim, convencer 10 sims a investir em um negócio ou algo assim, feitos que muitas vezes têm recompensas com dinheiros para você poder avançar no jogo. Algumas missões podem até mesmo impulsionar o humor do seu sim, e durante esse percurso há algumas missões que você pode se envolver em algumas profissões, como por exemplo, uma aula de pintura, entrar em uma briga e muito mais. Você pode até impressionar o seu chefe fazendo alguns recados. Dessa forma você projeta o seu próprio jogo. Raramente você vai parecer que está preso, por ter diferentes objetivos e oportunidades que estão sempre prontamente disponíveis para você. Como o jogo tinha algumas limitações e antigamente no Nintendo DS não tinha um hardware forte, as questões de quantos sims podiam residir em uma casa eram um pouco reduzido, então você podia criar até no máximo 2 sims. E se você começar do zero, você começa com apenas um. Você vai se pegar ao seu sim, identificar-se com eles e sentir-se dentro do jogo apesar de tudo, e viver a sua vida tranquilamente, além de explorar toda a cidade e interagir com seus vizinhos. E o sistema de ações é bem completo apesar de ser um jogo portátil. Temos várias escolhas e dentro dessas escolhas, creio que o mais engraçado são as reações que os seus sims podem ter durante as ações, que você pode ter como lutar, falar bravo com um sim ou algo do tipo. Sempre é uma surpresa do que pode acontecer durante as ações. Existem algumas coisas que lembram a versão de quando você está jogando um videogame. Você pode tanto conversar no sofá com uma outra pessoa, mas caso você peça para eles fazerem uma outra coisa, obviamente eles podem estar conversando e reclamar com você que precisam ir no banheiro e estão com fome, precisando que você atenda às necessidades sociais dos seus sims. E quando o jogo estava em desenvolvimento, o próprio criador do jogo nos fala que o que você faz fora da sua casa agora importa tanto o quanto você faz dentro. E isso é verdade para a versão portátil. Visitar outros sims é uma alegria e bem divertido. Você pode também ir à academia, biblioteca e clube de dança, nesses nos quais pode proporcionar alguma diversão também. Há também muito o que fazer ao ar livre. Você pode correr,
explorar um cemitério ou subir em um farol, por exemplo. Poucos edifícios criam uma experiência imersiva. No entanto, a maioria das vezes, seu sim simplesmente viajará para algum lugar para fazer uma aula, ir ao encontro ou explorar uma oportunidade desperdiçada de uma casa assombrada. E você vai se encontrar simplesmente esperando do lado de fora, vendo o tempo passar e o medidor de progresso encher. O mesmo vale para o seu trabalho. Enquanto a capacidade de escolher seu trabalho você pode também, só que você também não consegue ver o que seus sims estão fazendo durante a jornada. Mas isso não muda muito, né? Visto que todos os outros The Sims a gente não consegue habilitar essa função. Um aspecto que separa essa versão portátil dos consoles e do computador é que você não pode mudar os níveis de terreno, e as porções de loja também. Construção e criação de personagens também são um pouco reduzidas. Não tanto, até porque com a limitação era bem ampla, pode-se dizer que bem expansivo o que você podia fazer dentro do jogo. Mas se você espera algo mais imersivo, infelizmente você não vai conseguir ter toda essa experiência. Mas todos os itens essenciais estão lá, e ainda há uma boa seleção de opções disponíveis. Então na realidade você vai notar uma leve diferença para você que joga nas versões convencionais. Mas é aquela coisa, você não pode esperar muito pelo portátil, por causa das suas limitações. Então uma das coisas que você vai também tentar fazer é que o seu Sims tenha um filho. Mas como é possível ter 2 Sims na família, que são já grandes por sinal, o Oba-Oba não faz sentido e também não possui no jogo. Uma coisa que é exclusiva do The Sims 3 do Nintendo DS são os poderes de karma, que o tutorial e telas de carregamento constantemente lembram que você tem isso, mas que variam muito em utilidade. Eles podem tanto ajudar ou machucar os seus Sims em diferentes graus de superficiabilidade, e são descritos como superpoderes para o seu Sim. Você pode desbloquear seu karma realizando ao fazer atividades ou missões no jogo. Em seguida, você deve seguir um conjunto limitado de pistas relativamente ineficazes para encontrar algum objeto. Algo que parece fora do lugar, por exemplo, usado para ativar o seu karma. Então é uma novidade, mas que no final é apenas um pouco mais divertido para manter o seu interesse no jogo e com que você jogue por mais tempo. Os gráficos e o som são o que você esperaria de uma versão portátil. Nada que você vá se impressionar ou ficar espantado com a qualidade, até porque o foco não seria esse, né? O layout do menu é um dos maiores problemas. Tudo uma imagem sem texto e pode ser complicado lembrar o que é o que. Não há uma maneira fácil de encontrar ou identificar edifícios no mapa principal, incluindo sua casa. E a tela superior, que exibe suas informações, apresenta tantas seções importantes, porém em bits de baixa qualidade, o que você raramente olhará. Então você acabar olhando, passando por eles, pode até ser um pouco frustrante. Além desses problemas, o jogo tem uma jogabilidade sem muitos problemas mais que isso, e na maior do tempo você não vai ter nada de dificuldade para jogar. Por mais que o The Sims 3 ele seja bom e há várias coisas para se fazer, ele ainda pode se tornar um pouco tedioso depois de algum tempo, pois você vai se encontrar realizando as mesmas ações repetidamente, muitas das quais se resumem a escolher uma tarefa e esperar para ver seu efeito em sua barra de status. Tantas ações são semelhantes umas às outras, então por isso que você começa a fazer por determinado tempo e quando você vai ver, você está fazendo as mesmas coisas por várias vezes seguidas, por isso que se torna um pouco tedioso. Mas isso não prejudica o jogo em grande escala. Mas caso isso aconteça de você enjoar, basta você apenas dar um tempo e voltar a jogar depois de alguns dias que você ainda pode se divertir muito com ele. Então, com a conclusão, o The Sims 3 ele oferece a primeira experiência de mundo aberto para o portátil da Nintendo, que seria a Nintendo DS. E eu diria que ele fez um bom trabalho, com opções suficientes, vizinhos e mini objetivos que sempre é algo interessante para fazer. No entanto, o conteúdo, como eu falei, é limitado e uma estrutura um pouco desagradável. E no geral, infelizmente ele não é imersivo o suficiente para fornecer algo mais complexo do que os jogos de console ou PC. Mas ainda assim é muito divertido. Então é como se fosse uma versão dos consoles do PC, só que muito mais simplificado. Então a gente tem algumas curiosidades deste jogo no qual a ideia do karma ela foi retirada da religião hindu. No entanto, a representação ocidental do termo descreve melhor o sistema de karma no jogo. Devido à presença do Alexandre Caixão, adulto, é presumível que o jogo ocorra entre 20 a 25 anos depois do The Sims 2. The Sims 3 é o último título do The Sims a ser lançado para o Nintendo DS, e nessa versão o Sims não morre. Em vez disso, quando um Sim morre de fome ou desmaia, o Sim é levado para o hospital ou de volta para casa, respectivamente. E fantasmas eles podem ser vistos no jogo, no entanto, apesar de ninguém morrer. Se um Sim se casar com um fantasma, o jogador é capaz de ver como essa pessoa se parecia antes de morrer. E a maioria dos traços da versão de PC foram removidos. E bom pessoal, creio que tudo que eu tinha para falar do jogo eu falei. O jogo é bem simples, como vocês podem ter percebido, porém na época foi uma boa proposta e trouxe um bom jogo, em meio a tantas limitações. Então dá sim para passar um tempo no jogo, principalmente quando você jogava o The Sims 3 em versão Java, que era muito simples, então esse é muito mais completo comparado a ele. Se você tiver uma oportunidade, jogue, você vai ter várias experiências com o jogo. Espero que tenha gostado do vídeo,
Não esqueça de se inscrever, deixe seu like no vídeo e um comentário para ajudar o engajamento. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima!